fui batizado nas águas, desci as águas na igreja, porque meus primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E o pecado se instalou na natureza humana, e a maior evidência disso é que todo mundo morre, e eu sou pecador, e Deus criou um ato de justiça, e o batismo fala o quê? De purificação, o batismo fala de um abandono das obras da carne, é um sinal de justiça diante de Deus. Então eu fiz com uma proposta, eu vou deixar para trás o pecado e vou andar em novidade de vida. Isso é uma explicação clara, óbvia, amém? Quando não tem essa explicação, eu vou ficar todo atrapalhado, o que que é? Aí eu vou entrar aqui, apenas um símbolo ou uma necessidade da prática na vida? O que que é? Um símbolo só? Tem gente que diz, é só um símbolo, irmão. É igual que fazem com a ceia do Senhor. É só um símbolo. Mas quando Paulo disse, este é meu corpo, disse Jesus, ele falou assim, esse é o símbolo do meu corpo? Ele falou, este é meu corpo que é dado por vós. Não é assim? Quando ele levanta o cálice, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, era o suco de uva, que estava espremido, não era sangue nem de animal nem de homem, era o suco da vinha, mas ele falou, é o cálice do meu sangue, não foi? Ele, quando foi batizar nas águas, ele falou assim, é o que nós estamos fazendo aqui é de mentirinha, é um símbolo, é uma brincadeira, não, é uma realidade. Amém? Está valendo. Ali na hora que você está descendo as águas, existe anjos escrevendo, viu? Amém? Escrevendo, ela fulano de tal foi batizado, e assim tem que ser feito. Amém? Porque tem gente que não leva as coisas a sério, aí serve santa ceia com pão fermentado. Outra misericórdia, isso é um outro assunto, amém? Vamos lá, apenas um símbolo ou uma necessidade na prática, na vida. Bom, como tem sido analisado acerca do quê? Entende-se que o simples fato de executá-lo ou recebê-lo, seja do aspecto que for, água, espírito ou morte de Cristo, não se torna, repete comigo, não se torna válido quando não é decorrente de uma vontade na mudança da nossa própria vida. Amém? Quando a gente batiza sem ter consciência que tem que mudar, nós vamos ficar no vento. Amém? Nós não vamos saber o que estamos fazendo. Aí é o que eu estou falando. Aí vai mostrar a fotografia, mas continua vivendo do mesmo jeito. Irmãos, aceitar Jesus é uma proposta de mudança. Por isso que Paulo diz, do império das trevas para o reino do seu Filho amado, do poder de Satanás para o poder de Deus. Nos transportou. Amém? É um transporte. Quando eu entro na casa de Deus, o batismo já me abre o caminho. Ó, você tem que ser santo, você tem que ser puro, você tem que se purificar, o velho homem tem que acabar. Mas o que eu faço para ser novo homem? Vem para as aulas, vem para o estudo, dá oportunidade à palavra, ouve a voz de Deus, abandone seus pensamentos aprendidos no Egito, que é o mundo, e vem andar em novidade de vida. Amém? Bom, todo aquele que se apresenta para se tornar participante de batismos tem que dispor em seu íntimo ou deixar ser transformado, dominado, envolvido, controlado, para que o símbolo que for recebido em seu corpo torne-se realidade pela prática onde? Na sua vida. É um símbolo que precisa virar uma realidade, amém? Então, na verdade, tem força. Tem ou não tem? Amém. Eu vou contar um episódio aqui que eu ouvi há um tempo, bem tempo atrás, mais de 10 anos, numa das fitas da pastora Valnice, onde ela conta um episódio que ocorreu quando ela ainda era da Igreja Batista. Ela foi batizar uma pessoa na água, então ela fez todo o procedimento de profissão de fé da pessoa. Conversou no gabinete, né? Você está disposto, significa isso. E essa pessoa então entrou para ser batizado dentro de um batistério, né? Acho que era de vinho, alguma coisa assim, eu não sei o objeto que era, eu não sei qual era o objeto, mas existia uma grande bacia, uma banheira, onde eram batizadas as pessoas. E o que acontece? Essa pessoa que fez a profissão de fé, ele entrou na fila para ser batizado numa coisa. Quando chegou ele a ser batizado, e ele começou a chegar perto, ele começou a tremer. E ela, como estava numa igreja tradicional, que não tinha nenhuma na época, direção, entendimento, o que é demônio, o que é manifestação, não tinha ideia de nada. Começou a achar aquilo estranho, porque todos estavam indo normalmente, cantando os louvores, e aquela pessoa tremendo. E quando ela tomou aquele homem, para levar até a mão do pastor, porque ela não era quem batizava, quem batizava era uma junta de pastores, que ele foi entrar na água, olha só, hein? Ele começou a nervoso, a ficar empurrando, ela foi e puxou ele, porque ela foi a pessoa que instruiu, chamou ele, mandou outro ser batizado, levou ele para dentro do gabinete e falou assim, será que você está em pecado? O que você não falou para mim que está tudo certo? Ela falou, mas tô, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fiz direitinho, tudo que você mandou e pá. Ela falou, então volta para lá, e voltou para lá. Aí chegou a vez de batizar, começou a tremura de novo. Quando entrou na água, o pastor dizia, em nome do Pai, o corpo do rapaz levitou em cima da água. Levitava, não entrava na água. Os pastores não tinham visto isso, empurravam o corpo e parou, falou, que é isso? E aí aquele desespero, ninguém sabia o que fazer, puxaram o rapaz, o corpo saiu.
ela disse que na hora que ela estava olhando, ela não tinha noção daquilo, era uma pessoa tradicional, não tinha uma visão mais ampla do Evangelho, não quer dizer que não seja cristã, serva de Deus, mas com uma visão limitada. Ela disse que começou a surgir no espírito dela assim, corta aquilo que está na perna dele. Ele levava uma espécie de amuletozinho, tipo uma correntinha na perna, lá embaixo. E ela foi tal, e ficou relutando dentro dela, aí enfim ela falou assim, me dá uma faca aí. Até algumas pessoas pensam que ele ia pegar a faca, eu vou matar logo a faca. Me dá uma faca, pegou a faca, foi de encontro à perna do rapaz, arrancou o amuleto, quebrou. No que quebrou, o rapaz parou de tremer. Aí voltou, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não teve nenhum problema. Alguém poderia perguntar o que foi, e ela foi procurar saber depois. Aquele símbolo, ele tinha ido numa igreja africana chamada Zione. É uma igreja que mistura o candomblé, catolicismo, um pouco de protestantismo, um pouquinho de tudo. E esse rapaz tinha ido nesse local e tinha recebido aquilo como um sinal, um símbolo, para ele ser abençoado por alguma coisa. E as forças invisíveis das trevas reivindicaram aquele objeto que era deles, ou seja, não vai colocar esse rapaz para ligar com Deus, porque batismo é sinal de comunhão, enquanto ele estiver ligado a nós. Então, quando rompeu o ponto de contato, de ligação, aquele rapaz foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para você notar o quanto de poder existe no descer das águas quando se faz de forma coerente. É um sinal, um símbolo que vira uma realidade. Amém? Amém. Você vê que Jesus, por diversas vezes, prefigurou pelos sacrifícios de cordeiro, de novilho, que ele ia à cruz do Calvário. E foi. Amém? João olhando para ele disse, eis o Cordeiro de Deus que o quê? Que tira o pecado do mundo. E ele se tornou o Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. Amém? O símbolo virou realidade. O batismo é realidade. Nós precisamos conduzir ele na nossa vida. Porque desde o momento que eu sou batizado e eu começo a viver no mundo de novo, praticar o pecado, eu torno minha aliança no batismo o quê? Anulada. Amém? Pela minha prática ruim, minha transgressão, minhas atitudes descontroladas. Seguindo aqui, depois desse exemplo, sigamos em frente aqui no último parágrafo. Para melhor entendimento, basta observar os princípios estabelecidos pelo Espírito Santo através do apóstolo Tiago, em sua epístola, com respeito à situação que envolve a situação da fé, que deve ser demonstrada por obras. Assim também a fé é o quê? Se não tiver obras, em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Crês tu que Deus é um só? Faz isso bem. Os demônios também o creem. Não tem diferença nenhuma em crer. Demônio crê da mesma forma que você crê. Mas só que os demônios estremecem. Mas queres saber, homem insensato, que a fé sem as obras é o quê? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o quê? Seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. De igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morto. Entendeu? A mesma questão se ajusta à situação de onde? Se apenas fizermos para cumprir uma ordenança por meio da fé, só porque alguém mandou, o pastor disse, sem que essa obediência feita por fé venha gerar o quê? Obras dignas de arrependimento, foi o que João Batista cobrou aos fariseus e aos saduceus lá perto do Jordão, nada mais é do que o quê? Um banho em público. Amém? Nada mais é. Para uma melhor compreensão, tomemos como exemplo o caso da circuncisão em Romanos 2. Vamos lá. Circuncisão não é o batismo, mas pode dar um exemplo pela descrição que Paulo fez sobre a questão da circuncisão. Talvez alguém poderia perguntar, pastor, o que é circuncisão? Circuncisão era um sinal que foi feito sobre aquele que viria da descendência de Abraão. Em cada homem que era nascido, era circuncidado no prepúcio, no seu pênis, era feito um corte para simbolizar que aquela criança faz parte da aliança com Abraão. Então todo israelita, de todas as tribos, fazia esse sinal, esse corte. Só que esse corte também representava o quê? Uma posição de vida, ou seja, esse que tem um corte pertence a Abraão e tem que ser igual a Abraão, amém? Aí acontece que Paulo em Romanos 2, ele faz uma referência sobre isso, dizendo que se alguém diz assim, eu sou circuncidado, aleluia, da descendente de Abraão, mas não praticar o que Abraão pratica, sua circuncisão virou incircuncisão.
E ao gentio que não nasceu na descendência de Abraão, não era de Gad, não era de Zebulon, não era de Naftali, mas começa a obedecer a palavra, sua incircuncisão vira circuncisão. Amém? E ele diz assim no verso 25, Romanos 2, 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor o quê? Se praticares na lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou o quê? Incircuncisão. Se, pois, em circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Verso 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele o que? Te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. 28. Porque não é judeu, aleluia, aleluia, não é judeu quem é apenas o que? Exteriormente. Nem é circuncisão aqui, é somente onde? A carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, aleluia, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, aleluia. Eu podia pegar aqui a palavra batismo, que é deixar uma coisa clara: circuncisão é uma coisa, batismo é outra, amém?